Olá, pessoal! Meu nome é Cida Greco e hoje nós vamos ter mais uma aula de língua portuguesa. Vamos seguir a aula de produção textual, tá certo? Vamos para os objetivos. Objetivo da aula: reconhecer características do gênero memorialístico e desenvolver a escrita de memórias. Então veja, é uma aula que a gente vai ter o objetivo de saber como esse gênero funciona e no final da aula você vai começar a escrever as suas memórias. Vou começar com uma reflexão, com um poema de Conceição Evaristo. O movimento vai e vem nas águas lembranças dos meus olhos marejados, transborda minha vida, salgando-me o rosto e o gosto. Então, esses versos, eles foram publicados em Poemas da Recordação e outros movimentos. Veja, a memória, ela pode ser registrada em forma de poesia, né? Como Conceição Evaristo faz neste lindo poema. Então, ela vai falando desse movimento das águas lembranças, né? Isso já nos dá uma dica sobre o texto de memórias. O texto de memórias, ele vai e vem nas águas lembranças. E os olhos marejados, isso diz um pouco do sujeito, né? O que essa lembrança provoca, o que essa lembrança produz. Transborda a minha vida, salgando-me o rosto e o gosto, porque as águas, elas são salgadas, as águas do mar, talvez, as ondas, o vai e vem. Então veja, num pequeno trecho você já tem uma série de ideias em um poema, em múltiplas interpretações que você pode fazer aqui dessas memórias. Agora, uma narrativa de memória, ela é um pouquinho diferente de um poema memorialístico. Então veja, na aula de hoje a gente vai desenvolver a narrativa de memórias. Vamos começar. Primeiro, a definição. O que é uma narrativa de memórias, né? O que é um texto memorialístico? Ele tem os elementos formais das narrativas, o narrador, o personagem, o tempo, o espaço, o enredo. Lembra disso? Em séries anteriores, no primeiro ano do ensino médio, mesmo no ensino fundamental, no segundo ano do ensino médio, você sempre está retomando nos textos narrativos esses elementos. Como é o narrador, como é o personagem, como esse personagem é descrito, como ele se desenvolve, certo? Como é o tempo, se é tempo cronológico, se é tempo psicológico, o espaço, como esse espaço está sendo descrito na narrativa, se ele é um espaço físico, se ele é um espaço apenas da lembrança, como esse espaço se constrói na sua narrativa e como você constrói o próprio enredo, como você constrói a história. Então, esses elementos, esses 5 elementos da narrativa são extremamente importantes que sejam respeitados em qualquer texto narrativo, mesmo que seja de memórias. Então, você tem que fazer uma construção. Nós vamos falar um pouquinho desses elementos. Outra coisa, o texto memorialístico, ele tem uma diferença com a biografia. Eu posso fazer a biografia de outra pessoa, eu posso contar a vida de outra pessoa. A biografia, ela é baseada no acontecimento, nos fatos da vida de outra pessoa, ou mesmo da minha, que é a autobiografia. Isso é diferente da memória, porque a memória, ela tem a ver com as lembranças. Então, eu não preciso me ater a todos os fatos que aconteceram na minha vida. Eu posso fazer um recorte dentro das minhas lembranças, um recorte de memória para que eu possa contar a história, né? Então, uma diferença entre a memória e a biografia está no fato de que esta última, né, a biografia,
conta detalhes da vida de alguém. Isso é diferente da memória que se prende às lembranças, certo? Então, vamos fazer um exercício, responder rapidinho aí um quiz, daqui a pouco eu volto. E aí, já conseguiu responder? O texto memorialístico, ele é uma narrativa de novela, uma narrativa de escolas, baseado em memórias ou baseado em fatos ficcionais. Então, o que você respondeu? Baseado em memórias. Eu posso ter fatos ficcionais? Posso. Eu posso ter fatos reais? Posso. Eu posso misturar os dois? Posso. Tudo isso eu posso fazer num texto memorialístico e a gente vai discutir isso, tá? Uma narrativa de novela, não necessariamente, né? Eu posso ter uma memória num tamanho aproximado de uma novela, eu posso ter um livro de memórias como um romance, posso ter, né? Uma narrativa de escolas, não necessariamente. Eu posso ter uma memória que se passa numa escola, posso, mas não é uma narrativa de escolas, certo? Então, é a letra C. Eu vou deixar aqui para você começar um exercício antes da gente passar para os próximos pontos, antes da gente discutir alguns itens do texto memorialístico. Primeira coisa, você vai responder aí no seu caderno, enfim, no seu computador, como você achar melhor, o que é um texto memorialístico. E qual é a diferença entre um texto de memórias e uma biografia? Eu vou dar um tempinho para você responder. Eu quero que você escreva, que você exercite a escrita, faça uma frase para poder responder essas duas questões. Daqui a pouco eu volto.
E aí, pessoal, conseguiu responder? Veja, o que eu responderia nessas questões? O que é um texto memorialístico? Eu diria, é um texto que se baseia em lembranças, é um texto que conta as memórias de um sujeito, tá? Se você escreveu algo parecido com isso, você tem a resposta correta, tá? Qual é a diferença entre um texto de memórias e uma biografia? Aqui é importante você dizer na frase que a diferença está no fato de que a biografia conta todos os fatos da vida de uma pessoa e a memória apenas as suas lembranças, apenas aquilo que ela lembra. Algumas coisas são esquecidas, né? E ainda bem que a gente esquece. Então, é importante saber essa diferença. Se você respondeu isso, acertou as questões. Agora, a gente vai passar para um outro ponto. A gente vai discutir um pouquinho o narrador das memórias, o foco narrativo. Como que deve ser o narrador que está contando as suas lembranças? Veja, é um pouco difícil, eu diria talvez impossível, você contar as lembranças de alguém. Certo? A não ser que você crie um personagem, e aí esse personagem muito bem construído, você conta as memórias deles e tal, mas geralmente, assim, acho que em 99% dos casos, você está contando as suas memórias. Portanto, o foco narrativo sempre vai ser em primeira pessoa. Sempre vai ser você falando das suas lembranças. Então você é o personagem, você é o sujeito que conta a sua história e a sua memória, né? Então, se você fizer o texto todo em terceira pessoa, vai ficar um pouco complicado para você dizer que é a sua memória, né? Então você vai contar em primeira pessoa. Esse é o primeiro ponto, certo? Vamos para mais um quiz. O narrador de memórias está em primeira pessoa, em terceira pessoa, imerso nas histórias alheias, totalmente fora das histórias alheias. O que você responde aí? Então, vou deixar rapidinho, porque esse quiz está bem facinho, daqui a pouco eu volto. E aí, conseguiu responder? Então, veja lá, o narrador, né, de memórias, ele está em primeira pessoa. Bem facinho, né, gente? Então, eu poderia construir em terceira pessoa? Olha, é mais difícil, é mais complicado, né? Não sei se daria certo isso aí, mas, enfim, se quiser como desafio tentar fazer uma memória em terceira pessoa, tente. Imerso nas histórias alheias, se você está contando a sua história, como que você vai estar imerso nas histórias alheias? Ou totalmente fora das histórias? Né? Não tá fora, porque você está contando lembranças. Então tenha isso em mente sempre, tá? Vamos lá. Um outro exercício para você fazer, agora escrevendo, tá? Fazendo uma frase-resposta para cada uma das questões. Como deve ser o narrador de memórias? Pense um pouquinho sobre ele. Você já sabe exatamente como ele tem que ser, mas pensa como que você constrói uma frase para falar desse narrador. E aí, o segundo exercício, construa um início de memória com este tipo de narrador. Você vai começar a fazer as suas memórias, né? Você pensa nesse narrador e como é que você começa a história. Aqui, eu gostaria que você fizesse aí umas 3, 4 linhas para você começar. Eu vou dar um pouquinho mais de tempo para você pensar nisso e começar o seu texto de memórias.
E aí, pessoal, conseguiu responder? Conseguiu formular uma resposta? Veja, o narrador de memórias deve ser a pessoa que revive as suas lembranças, que revive a sua vida e que conta essas lembranças, né, em primeira pessoa. Então você pode formular isso como resposta, é uma resposta possível. E aqui, nessa questão 2, nesse início, né, de memória com esse tipo de narrador, eu não vou ter como corrigir aqui para você, mas nós vamos desenvolver uma produção no final e o professor que te acompanha vai poder fazer a leitura deste texto. Vamos para outro aspecto, a verossimilhança. O que é verossimilhança? A verossimilhança, ela tem a ver com esse jogo de realidade e ficção que toda narrativa tem. Toda narrativa tem um jogo entre o que é o real e o que é o ficcional. A verossimilhança, ela tem a ver com o fato de existir um nexo, uma lógica, uma coerência interna dentro de um texto, dentro de uma narrativa, dentro de um personagem. Então, vamos para a definição de verossimilhança. A discussão entre o que é o real e a ficção está presente nas narrativas de memórias. Só uma correção aqui de digitação, né? A discussão entre o que é o real e o ficcional ou a ficção, né, está presente nas narrativas de memórias. Com base em fatos reais, a narrativa deve seguir uma coerência interna, ou seja, um nexo entre os fatos narrados. Se esses fatos narrados não são necessariamente fatos reais, ele não se exime do nexo, da lógica. Ele não pode estar fora de uma lógica. Mesmo que você construa uma história absurda, uma história que não existe na realidade, ela tem que ter a sua lógica interna, a sua lógica dentro da ficção, certo? Vamos para um quiz agora. Você vai responder rapidinho e daqui a pouco eu vou. A verossimilhança de um texto, ela diz respeito à fidelidade ao real de um texto, às semelhanças com outros textos ou às diferenças comparadas com outros textos ou a coerência interna da memória, né, da narrativa memorialística. Qual delas você respondeu? Será que você acertou? Vamos lá. A fidelidade ao real de um texto. Não necessariamente, né? Eu não preciso ser fiel ao mundo concreto, ao mundo, né, tangível. Eu tenho que ser fiel à realidade que eu construí na narrativa, mesmo que essa realidade seja uma ficção. Né? A semelhança com outros textos, eu não preciso comparar, né, as diferenças ou semelhanças, eu não preciso comparar. Então, a verossimilhança diz respeito à coerência interna da narrativa memorialística, tá? Eu não sei se você entendeu bem esse fato da verossimilhança, mas eu gostaria de dar um exemplo. Digamos que você construa uma narrativa de super-herói. Veja, e o seu super-herói, ele é o mocinho da história. E de repente, lá no meio da história, você dá a ele alguma característica psicológica, alguma característica de caráter que mostra uma falha, que mostra que ele não é tão bonzinho assim. Será que isso é coerente com o seu personagem?
você tem que tomar cuidado para fazer isso. Porque se você coloca alguma característica do mal no teu personagem e isso depois se perde na história e isso não tem uma lógica, você está ferindo a regra da verossimilhança, tá? Então tem que tomar cuidado com as construções de qualquer narrativa com relação a esse aspecto que deve ser o verossímil, certo? Vamos lá. Agora um exercício para você fazer escrito, um pouquinho mais longo para você exercitar a tua escrita. Uma narrativa de memórias deve ser real? Para você refletir agora um pouquinho sobre isso e escrever se ela deve ou não e por quê, justificar a sua resposta. Quais os aspectos de realidade que devem estar presentes no texto? E escrever um parágrafo contando uma memória. Tá? Então agora você pode continuar daquela memória anterior ou se você quiser, você pode começar uma nova, pode fazer uma outra. Eu vou dar um pouquinho mais de tempo para você fazer esse exercício e daqui a pouco eu volto.
E aí, pessoal, conseguiu? Já respondeu? Então, uma narrativa de memória, ela deve ser real? Não necessariamente. Ela pode ser real, ela pode ser fiel ao real, mas ela pode misturar elementos ficcionais. Então você pode responder isso. Quais os aspectos de realidade que devem estar presentes no texto? Os aspectos de realidade interna ao texto. Você não precisa ter uma correspondência 100% ao mundo que nós conhecemos, ao mundo concreto. Você pode criar uma realidade paralela, tá? Então esse é um ponto. E aqui a sua memória depois vai ficar para o final na sua produção final, certo? Vamos lá. O tempo da memória. Como é a construção desse tempo? Como é que eu faço esse tempo na hora de escrever uma memória? Veja, se a memória se baseia nas lembranças, o tempo sempre vai ser um tempo passado, né? Só que o passado, em língua portuguesa, o tempo verbal, a gente chama de pretérito. Então, a gente vai ver um pouquinho desse tempo verbal, como é que a gente constrói a narrativa. O pretérito, ele tem 3 aspectos, o perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito, no modo indicativo. Isso você já estudou, né, em anos anteriores, no ensino fundamental, ou mesmo até no 2º ano do médio, você já tem, mas eu quero só fazer essa retomada porque ela é bastante importante. Eu posso misturar os aspectos verbais? Eu posso misturar tempos verbais, pretérito com presente? Posso, eu vou mostrar como isso funciona rapidinho para você. O tempo verbal, o pretérito perfeito, é um fato acabado, ele é pontual, ele é feito naquele momento e acabou, não tem mais história, né? O imperfeito, ele já é um fato contínuo, ele tem uma duração no tempo, ele não é pontual. E o mais que perfeito, ele é um fato anterior a outra coisa passada, né? A outra ação que já foi passado e pode ser também um fato incerto. Então, um exemplo de cada um dos aspectos. No perfeito, fato acabado, a criança brincou em casa. Ela brincou ontem, acabou, foi isso, é pontual. Agora, no imperfeito, a criança brincava em casa, dá a impressão de continuidade. Enquanto ela brincava, acontecia alguma outra coisa. Então, esse brincava se difere do brincou. Embora os dois estejam num tempo passado, um é pontual e o outro é contínuo. E o mais que perfeito, quando notei, a criança brincara sozinha. Então, nesse mais que perfeito, eu tenho aqui, eu notei, mas anterior à minha percepção, ela brincara sozinha. Então, ao fato anterior, eu posso usar o mais que perfeito. O mais que perfeito também é conhecido, né, na literatura como um aspecto mais erudito. Você pode fazer as suas memórias ficando entre o perfeito e o imperfeito, mas você tem que cuidar com a coerência da sua frase, né, da sua história. Você tem que cuidar com a coerência desse tempo. Como é que você constrói isso? Vamos para mais um quiz e daqui a pouco a gente volta, certo? Pessoal, conseguiu responder? Veja, bem facinho, né? O tempo verbal da memória, ela é presente, pretérito, perfeito ou imperfeito? Veja, perfeito é aspecto, não é tempo verbal. Tempo verbal nós temos 3 aqui, então a letra C está eliminada. Então,
é pretérito. Presente é o hoje, futuro é o amanhã e o pretérito é o que a gente chama de passado. Bom, agora nós vamos ler um trecho de uma memória. A primeira parte de uma memória literária, feita por uma aluna de ensino fundamental, tá? Memórias literárias. Não quero esquecer aquele cantinho só meu, cheio de vida, de sons e de cores que há muito tempo só existe em minha memória. A casinha de tábua onde morávamos, o fogão a lenha num dos cantos da cozinha, que tisnava tudo, manchando de preto narizes, paredes e o teto de palha. A casa de farinha, lugar de suplício para mim, que odiava lavar mandioca, e a densa floresta ao redor, interrompida por pequenos roçados de onde papai e mamãe tiravam com muita dificuldade o sustento da família. Ali, meus velhos só viviam para o trabalho, e aos sábados eu nem burrinhos de carga, lotados de cestas, iam ao antigo mercado vender o que colhiam na lavoura e comprar o rancho, como denominavam a feira semanal. Então, texto da Eduarda Moro Pinheiro. Aqui você percebe que no começo, né, ela construiu uma narrativa memorialística, ela está contando suas memórias, mas você não sabe exatamente se isso é real, se isso é ficcional, se isso tem a ver com a sua vida concreta ou se ela criou, né, esse ambiente. Ela começa dizendo, não quero esquecer, num tempo presente, hoje, eu não quero esquecer, por isso eu vou contar. E quando ela começa a contar, ela usa o tempo, né, do pretérito imperfeito, onde morávamos. E aí ela vai, né, o fogão a lenha que tisnava, enfim, tudo o que acontece na narrativa, os meus velhos viviam no tempo, né, mamãe tiravam, pretérito imperfeito. Então ela combina muito bem a narrativa com o tempo verbal, né? Ela brinca com esse tempo verbal do começo, colocando não quero esquecer, e faz a narrativa no pretérito imperfeito, tá? Isso é um exemplo de memória. Ela está falando talvez da infância, né? Está falando de um tempo passado longe, não passado próximo. Então você pode construir de várias maneiras a sua memória. Agora, aluno, é a sua vez. Agora você vai ter uma tarefa de casa. Você vai fazer um texto memorialístico. Você pode retomar os exercícios anteriores, né? Aquele comecinho de memória que você começou a desenvolver, ou você pode modificar a temática. Digamos que você fez um começo lá que você não gostou muito, você quer falar de outra coisa, então você pode modificar. E a inclusão de aspectos ficcionais ou reais fica a seu critério. Se você quer dizer a verdade, a sua realidade concreta, você pode. Mas se você quiser inventar também, você também pode, tá? O seu texto ele deve ter no máximo 30 linhas e respeitar todos os elementos da narrativa estudados até aqui. O narrador, o personagem, o tempo, o espaço, né? E construir esse enredo de memória, tá certo? E para finalizar a aula, eu vou deixar para vocês aqui algumas sugestões de leituras. Eu vou deixar aqui o conto Galinha ao Molho Pardo, do Fernando Sabino, que está presente no livro O Menino no Espelho. Tá? Quando você tiver acesso, conseguir procurar esse livro, é uma indicação de uma história de memórias. E o Museu da Pessoa, vou deixar os dois links para você acessar e conhecer o Museu da Pessoa. Lá você tem diversos vídeos de pessoas contando suas histórias. Então você vai poder fazer uma leitura visual, né? Uma leitura desses vídeos, dessas pessoas contando as suas histórias, tá certo? Na próxima aula a gente continua um pouquinho mais discutindo outros tipos de textos. Até mais!